Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai trabalhar com reforma protestante, reformas religiosas no geral, né? Ou seja, as reformas protestantes e a reforma católica. E para tanto, é necessário a gente trazer alguns aspectos que vão ser necessários para a nossa discussão. O primeiro deles é a relação da reforma protestante com a própria disseminação dos impressos. Então a gente vai ver a influência da imprensa de tipos móveis de Gutenberg. A partir de 1440 a gente já tem essa influência, e em 1517 nós temos a reforma protestante, ou seja, a disseminação desses impressos, de novas traduções, de novas versões da Bíblia, isso tudo vai, com certeza, influenciar na própria reforma protestante, né? Então, a gente tem por base um texto que ele é fundamental, que é o texto do Peter Burke, né? Problemas causados por Gutenberg, a explosão da informação nos primórdios da Europa moderna, onde ele analisa, né, que, na verdade, a invenção de Gutenberg, por volta aí de 1440, enfim, né, vai ter uma relação, né, com aquilo que vai se observar na Europa a partir de 1517. Né? Então, veja, a fixação das 95 teses por Martinho Lutero e a disseminação dessas ideias por toda a Europa Ocidental, notadamente nos países onde vai existir mais influência protestante, né? É fundamental para a nossa análise. Né? Então é relevante que a gente analise nesses termos que o próprio Peter Burke analisa nesse artigo. É um artigo que fala, enfim, tanto os lados, a questão do surgimento dos jornais impressos, a questão da imprensa em si, como a questão religiosa propriamente dita. Né? Então isso é algo fundamental. Né? Veja, também que as leituras que vão surgir depois da invenção de Gutenberg não são leituras que se restringem notadamente ao mundo religioso. São leituras que vai se abrir um leque de possibilidades. Né? Do mesmo jeito que se abre um leque de possibilidades também para impressos e outras publicações que são publicações religiosas. Então a gente vai ter os dois lados, as publicações mundanas, livros e romances e etc., e as publicações religiosas próprias do protestantismo. Né? Então isso é algo que nós frisamos. Né? Bom, outra questão que o Peter Burke analisa é a análise das bibliotecas. Né? A análise das bibliotecas. Veja, Robert Darnton, em História da Leitura, né, que é um artigo no livro organizado por Peter Burke, A Escrita da História, que eu creio que, inclusive, deveria estar aqui próximo. Mas Robert Darnton, ele fala isso. A gente, ao analisar uma biblioteca, né, se a gente pegar uma biblioteca, por exemplo, o Peter Burke ele colocou como exemplo a Biblioteca Histórica de Boldanos. Nós pegamos essa biblioteca, ou de um polímata, no caso ele cita o polímata Daniel Morhoff. Né? Nós pegarmos todas essas informações presentes nessas bibliotecas, nós vamos ter também informações sobre o próprio
o próprio leitor, né? E assim é que o Robert Darnton também trabalha em História da Leitura, esse capítulo que está no livro organizado por Peter Buck, né? Também por Peter Buck, né? Mas que tem vários autores, entre eles o Robert Darnton em História da Leitura, né? Bom, então aqui a gente tem uma perspectiva do protestantismo na Europa moderna, justamente nesse contexto de aumento da circulação das informações em geral, né? Em geral, nós temos um aumento da circulação desses impressos de uma maneira completamente livre, ou seja, esses impressos eles começam a circular desde o fim do século XVI e isso vai ter uma influência, claro, em todo o século XVII, nas reformas protestantes e, claro, também na própria reforma católica, né? Então isso é algo que a gente deve pontuar. Outro artigo que é fundamental para quem quer estudar as reformas religiosas é o artigo de Rodrigo Bentes Monteiro, né, As Reformas Religiosas na Europa Moderna, que é um debate historiográfico. O objetivo do artigo foi justamente trazer esse debate historiográfico, então ele faz uma análise desde Ranke, Hegel, ele parte para uma análise de Délio Cantimore, de Hubert Jedin, do próprio Lucien Febvre, né? Do próprio Max Weber. Então, a análise weberiana também é fundamental para que a gente pense a reforma protestante, né? Ou seja, como a ascensão calvinista, ela, não por coincidência, ela se desenvolve justamente no momento em que o capitalismo ele vai também lançar bases mais maduras de seu desenvolvimento. Né? Então, na verdade, nós devemos levar em conta outro aspecto, que esse período, o início do século XVI, é um período de grande e intensa religiosidade, de grande movimentação espiritual, vamos dizer assim, religiosa, cristã, na Europa. Né? Então, de um lado, a gente tem também Erasmo de Roterdã e seus escritos, do outro, nós temos Thomas Kempis em A Imitação de Cristo. Né? Então, a gente tem, de um lado, aspectos do desenvolvimento do humanismo e suas influências, e de outro, nós temos um retorno a questões doutrinárias de cunho mais conservador, como é o caso de Thomas Kempis, né? Então, em A Imitação de Cristo. Então, a gente tem esse abismo entre uma realidade devocional, notadamente devocional, né? E uma influência mais secular de escritores de suma relevância para a civilização ocidental. Né? Então, veja, o artigo de Rodrigo Bentes Monteiro ele vai fazer essa análise de maneira bastante detalhada, analisando cada um dos autores. Mas, para isso, além dos aspectos teológicos do debate, eu trago à tona aqui também um outro livro, que é o livro de Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente. Nesse livro, nós temos um capítulo específico, que é Os Agentes de Satã, o tópico número 3, a mulher, onde ele faz uma análise da eclesiologia, da própria mitologia judaico-cristã, né?
desde os primórdios. Ou seja, a mulher como um aspecto particular que advém do pecado original, o mal, aquilo que é funesto, aquilo que é venenoso, enganador, a mulher que é acusada pelo homem, né? Então aí a gente já tem outro aspecto, que é o aspecto do feminino, da mulher dentro das igrejas protestantes, dentro da Reforma Protestante. Não houve, embora a Reforma Protestante tenha seus aspectos de radicalidade, não houve uma radicalidade muito grande se nós pensarmos a questão das mulheres e compararmos as mulheres protestantes com as mulheres dentro do catolicismo. Não houve pelo menos nesse momento aí, século XVII, não houve uma modificação, né? Ou seja, as mulheres elas vão continuar fazendo parte do baixo escalão, enquanto os homens vão fazer parte do clero e do alto escalão, tanto na Igreja Católica como nas igrejas reformadas, né? Então isso a gente tem que salientar. Daqui a pouco chegaremos numa análise que analise aspectos do protestantismo na atualidade, né? Mas por enquanto não. Por enquanto a gente tem que se focar nessa questão da mulher dentro do cristianismo. Porque, veja, ao mesmo tempo que nós temos passagens como a de Efésios, que de certa maneira coloca a mulher em posição de submissão aos homens, e é necessário que a gente também observe o contexto daquela passagem em Efésios. Ao mesmo tempo nós temos nos evangelhos a figura de Jesus e uma relação bastante próxima e íntima em chamar essas mulheres, né? Ou seja, trazer essas mulheres, né? Dentro da Igreja Católica a gente tem um outro desenvolvimento, que aí, no caso, já é a mariologia, né? Ou seja, a gente já tem outro aspecto que é a posição, vamos dizer assim, fundamental de Maria dentro do catolicismo, né? Onde tudo começou, vamos dizer assim, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, né? Então, Maria já na posição de submissão ao Senhor, né? Mas aí a gente tem um desenvolvimento bastante complexo daquilo que se entende como marianismo e a mariologia dentro da Igreja Católica, coisa que nós não vamos ter nas igrejas reformadas, né? A gente vai ter uma preponderância maior de personagens do Velho Testamento, né? É o caso de Sara, é o caso de Débora, enfim. Outros personagens ganham mais importância do que Maria no catolicismo, né? Então, essa análise historiográfica feita por Rodrigo Bentes Monteiro é uma análise que é bastante criteriosa. Então ele fala também sobre o tom da Idade Média, de Huizinga, né? Emmanuel Leroy Ladurie, no livro Montelu, né? O próprio Carlos Ginsburg em Queijo e os Vermes, né? Jean Delumeau, que eu já falei, né? A influência dos jesuítas, né? A influência da Companhia de Jesus e de Santo Inácio de Loyola, né? Então essa questão da vocação religiosa e a influência que essa ordem religiosa vai ter em determinadas universidades, é o caso da influência que os jesuítas vão ter na Universidade de Salamanca, né? Então essas questões são importantes para que a gente pense as reformas religiosas como um todo, né?
Outra análise é a análise de Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, como a gente já viu. Isso é uma tese bastante conhecida, né, de fácil acesso. O Trevor Hopper, ele faz uma análise da própria visão weberiana, né, no livro Religião, Reforma e Transformação Social, é um livro de 72, onde ele faz a análise da ética protestante e do espírito do capitalismo, né? Então, nós temos que perceber que essas visões elas estão num quadro muito maior de disputas, né? E que em uma aula não temos como dar conta disso tudo, né? A gente vai aqui focar em alguns aspectos principais de alguns artigos que eu selecionei para a aula de hoje, mas depois a gente pode retomar mais detalhadamente esses aspectos, né? É o caso, por exemplo, daquilo que se convencionou chamar de mercantilismo, que nada mais é do que o capitalismo feito pelos reis absolutistas ibéricos, católicos, Portugal e Espanha, naquilo que se convencionou também chamar das grandes navegações, né? Então, esse desenvolvimento econômico é um desenvolvimento econômico de fôlego, né, que vai ter uma influência no capitalismo a nível mundial, um capitalismo mundo, né, e que nós devemos levar em consideração, né? Na verdade, é um debate que já foi feito por historiadores marxistas. Aqui no Brasil nós temos um livro, que é o livro organizado por Léo Santiago, que fala sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Parece que essa é uma questão que os marxistas eles se detiveram com mais afinco, né? Um debate já, vamos dizer assim, até mesmo marcadamente historiográfico, né? Nesse livro de Léo Santiago nós temos os artigos de Pierre Vilar, de Charles Parent, do próprio Eric Hobsbawm, né, que fazem essa análise da transição do feudalismo para o capitalismo. Mas há também um outro livro, organizado por historiadores, a maioria deles marxistas ingleses, que faz a análise da transição do feudalismo para o capitalismo. A meu ver, não há uma transição em si, porque se a gente tomar economia como sinônimo de capitalismo, o capitalismo já existia, o que vai ocorrer, na verdade, uma transformação, um desenvolvimento maior desse capitalismo. Então, esse capitalismo ele vai crescer, ele vai se expandir de maneira extraordinária, tanto que nós veremos não somente um processo de colonização de Portugal e Espanha, mas nós vamos ver, na verdade, a constituição daquilo que se chama conceitualmente de redes do Império Ultramarino português e do Império Ultramarino espanhol, né? Que é a visão de João Fragoso, a visão de Fátima Gouveia e de outros historiadores e intelectuais da Universidade Federal Fluminense, que é uma visão extremamente importante, né? Ou seja, a velha ideia de um sistema, antigo sistema colonial, né? A velha ideia de exploradores versus explorados, colonizadores e colonizados, essa ideia ela vai perder espaço para uma ideia mais abrangente que analisa a economia mundo e o capitalismo mundo, né? Voltando para o artigo do Rodrigo Bentes Monteiro, outra questão que ele analisa é a questão da secularização, né? Então isso aí é algo que nós devemos nos ater também, porque o espírito do capitalismo e o advento do protestantismo tem um forte efeito de secularização, né? Um forte efeito de secularização, e isso
está presente nas próprias relações de trabalho que vão se modificar. A valorização protestante do trabalho pode ser verificada também na valorização de algumas passagens bíblicas, é o caso da parábola dos talentos, né? Então, esse viés, essa ideia protestante do trabalho missionário, por exemplo, ou de servir, né, está muito presente dentro do protestantismo. Não que não esteja presente dentro do catolicismo. Na verdade, está muito presente dentro do catolicismo também, né? Sendo que com as suas devidas diferenças políticas, religiosas, de interpretação doutrinária, etc. Né? Então, é uma questão que nós devemos nos ater. Né? Bom, a reforma protestante ela provoca uma verdadeira ruptura, né? na homogeneidade que se tinha do discurso, no monopólio de interpretação que se tinha da cristandade ocidental. Essa ruptura ela é fundamental para que a gente possa entender o cerne da reforma protestante e suas influências na civilização ocidental, né? Porque o que isso vai desencadear? Isso vai desencadear no Concílio de Trento, isso vai desencadear na Reforma Católica, isso vai desencadear no Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição, na própria Companhia de Jesus, na ligação da Igreja Católica com as monarquias absolutistas, com algumas monarquias absolutistas europeias. É o caso do Império Ultramarino Português, é o caso do próprio Reino da Espanha. No momento da União Ibérica, nós temos também isso. Então, é necessário que a gente analise isso de uma maneira mais ampla, que, claro, merece mais detalhamento em aulas que virão logo em seguida. Né? Então, a relação, né, da reforma católica com as monarquias ibéricas merece realmente um apreço maior, um tempo maior para que a gente possa desenvolver. Voltando à questão da transição do feudalismo para o capitalismo, já citei os dois livros que nós temos, né? Um livro dos marxistas ingleses, nós temos um livro publicado no Brasil, salvo engano, organizado por Léo Santiago, né? Temos Pierre Vilar, nós temos Charles Parent, nós temos Eric Hobsbawm, enfim. Tem um outro livro de mesma temática, e há esse livro que é O Balanço do Debate, a Transição do Feudalismo ao Capitalismo, de Eduardo Barros Mariucci. Né? Bom, ressalvas a esse livro, há algumas suspeitas que recaem sobre a influência do professor Fernando Novaes nessa visão do Eduardo Mariucci, mas fora isso, aqui também se traz o debate, a interpretação de Brenner e o debate, um debate que já é, vamos dizer assim, um debate historiográfico, clássico, entre Dobb e Suisse. Né? E aí isso aqui fica na esfera do marxismo, né? Na esfera do marxismo. Então nós vamos ter esse debate. Né? Bom, outro livro que eu gostaria de estar citando é o livro do José Rivaí Macedo, A Mulher na Idade Média. É um livrinho fundamental. Porque, veja, quando nós analisamos a questão da mulher dentro do protestantismo, a posição de marginalidade que a mulher teve ao longo da cristandade, até os dias atuais, e aí a gente vai chegar nesse ponto, né? A gente tem que pensar aqui, do mesmo jeito que as mulheres eram acusadas de bruxaria, de feitiçaria, de heresia, enfim, de serem prostitutas, etc.,
e serem perseguidas por isso, pelo Tribunal do Santo Ofício, do mesmo jeito as mulheres protestantes vão sofrer uma espécie de perseguição também similar à perseguição inquisitorial católica, né? É aquilo que a gente vê no filme As Bruxas de Salem. Né? Aquilo que a gente vê no filme As Bruxas de Salem, né? Que é baseado aí numa peça de teatro do século XX, né? Enfim, esse filme ele mostra, além de um clima de suspeita, um clima de caça às bruxas, de perseguição, há um clima também de histeria coletiva das mulheres protestantes, no caso, nos Estados Unidos da América, né? Que é outra questão que a gente vai falar agora. O protestantismo brasileiro ele é um protestantismo imigrante, da mesma forma que o protestantismo estadunidense, né? É um protestantismo que vem desses imigrantes e que aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, com muitas diferenças, acabou se ramificando em várias denominações. E cada uma dessas denominações, muitas vezes, tem outras ramificações. Então, se a gente pensar a Igreja Batista, a gente tem várias ramificações. Se a gente pensar a Congregacional, a gente tem várias ramificações. Se a gente pensar a Presbiteriana, temos várias ramificações, né? Às vezes até mesmo ramificações e denominações protestantes que qualificam outras ramificações protestantes como heréticas, né? Como é o caso das igrejas presbiterianas em relação à igreja Verbo da Vida, né? Eles dizem que a Verbo da Vida é de cunho herético, que ali não tem nada de evangélico, né? É algo que a gente necessita pensar, né? Com mais espaço, com mais tempo, com mais afinco. Eu acho que esses dois artigos são dois artigos fundamentais para que a gente pense a condição da mulher, que é outro tema, né? Dentro da igreja protestante, dentro do catolicismo. Porque, veja, na verdade, a posição da mulher ela pode ser questionada dentro das três grandes religiões monoteístas. Dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, dentro do próprio islamismo. Ou seja, uma posição que não é necessariamente, mas vamos usar a palavra, uma posição de subserviência, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres no protestantismo brasileiro, já no século XXI, né? Se a gente for pensar no século XXI, a gente vê uma preponderância e uma influência dessas mulheres missionárias no protestantismo brasileiro muito grande. Nesse sentido, a igreja protestante, as igrejas protestantes e as denominações protestantes, elas avançaram muito mais do que as mulheres dentro da igreja católica, né? Mas aí tem outro aspecto que deve ser levado em consideração, né? Que são as questões dogmáticas e mais profundas do catolicismo romano. E outra questão que a gente também tem que ter cuidado, ou seja, ter o devido merecimento, o devido cuidado, com relação à posição de enorme importância e relevância de Maria no catolicismo, que chega até mesmo a criar uma área de estudo, a Mariologia, né? E os estudos marianos, né? Então, para o catolicismo isso é absolutamente fulcral, ou seja, a percepção de que foi de Maria onde tudo começou, né? De que ela foi
a preparada para gerar o Filho de Deus, gerar o próprio Deus, né? Aí a gente tem uma diferença fundamental, né? Até mesmo na interpretação bíblica, a posição de Maria, né? Quando recebe o anjo, o arcanjo Gabriel, é uma posição de total entrega. Eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim segundo vossa palavra. Então, nisso, e no papel de Maria na Igreja Católica, nós temos aí já uma grande diferença, né? Enquanto nas igrejas protestantes nós não temos, é raro se mencionar, na verdade, algumas delas não omitem totalmente a figura de Maria e a importância de Maria. Outras denominações respeitam a figura de Maria, mas muitas vezes há mais preponderância de personagens femininas do Velho Testamento, né? Como eu já disse, Débora, Ruth, Sara, etc. Né? Então, aí é uma questão que nós precisamos estar atentos, né? Porque, principalmente se a gente pensar o judaísmo e pensar o islamismo, comparando a posição das mulheres com o cristianismo, nós vamos ter aí aspectos religiosos, políticos, doutrinários, totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Até mesmo porque o monoteísmo islâmico é um monoteísmo muito diferente do monoteísmo cristão, judaico-cristão, né? Porque a figura de Maomé é totalmente diferente da figura de Cristo, né? A gente tem que fazer essa distinção ela é absolutamente clara, né? Maomé ele é o mensageiro. Não há sequer relatos de milagres. Enquanto Jesus é o Messias. Quando Jesus interpela a Pedro, Pedro responde: Tu és o Messias. E Jesus se coloca como filho do homem. Né? E Jesus sabe e tem essa função dentro da cristandade como parte da Trindade. Né? Como parte da Trindade. Então, em outra aula, nós podemos ir mais adiante na questão das mulheres dentro do cristianismo, seja o cristianismo protestante, seja o cristianismo católico. Mas na aula de hoje, nós analisamos basicamente a importância das perspectivas historiográficas, né, trazidas por Rodrigo Bentes Monteiro, né, as que já foram mencionadas, também a perspectiva de Peter Burke, no caso da influência que Gutenberg e a Revolução da Imprensa vai ter na disseminação das informações protestantes no século seguinte, o século XVII, né, e do próprio catolicismo também, ou seja, das reformas religiosas como um todo, vale ressaltar, né, porque a gente tem as várias versões da Bíblia, e isso precisa dar bastante claro para a gente, né, para nós historiadores, enfim, para nós filósofos também, e demais pesquisadores, isso tem que ficar bastante nítido. Né? E o livro de Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente,
onde a gente pode analisar de maneira mais profunda, né, a questão da mulher dentro do protestantismo e dentro do cristianismo como um todo. Né? O medo que as mulheres... a questão do pecado original, a visão patriarcal, né, presente desde o judaísmo. Então isso aí já é uma questão que nós devemos nos deter com mais afinco em aulas seguintes. Né? Deixa eu ver se falta alguma coisa para a gente falar mais hoje. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar em próximas aulas. Eu vou falar mais sobre a história da vida privada, a questão de Michel Perrault, a questão das mulheres, né? Essa questão das mulheres, ela precisa realmente de uma aula específica para que a gente trabalhe isso, né? A questão da mulher e a questão das heresias, da bruxaria, da feitiçaria, das perseguições, que não aconteceram apenas na Inquisição Católica, mas aconteceram também no seio do protestantismo, né? E também do protestantismo no Brasil, que aí já é outra questão que merece de nós uma aula específica. Né? Então é isso. Qualquer coisa nós vamos trabalhando aos poucos, né? Vendo essas diversas notas, né? Vale lembrar o livro organizado por Peter Buck, A Escrita da História. São perspectivas, né? São diversos artigos. Entre eles, há um artigo, um capítulo do Robert Darnton, que é a História da Leitura. E a ideia de Robert Darnton é que, se você analisar uma biblioteca de alguém, né? Então ele dá um exemplo. O próprio Peter Buck deu esse exemplo. A gente analisar a biblioteca de Modanos, ou, enfim, deixa eu ver se ele cita aqui mais alguém. Parece que ele cita especificamente uma pessoa. No caso, se pegarmos o polímata Daniel Morhoff, né, nós vamos ter informações, a gente pegar a biblioteca dele, analisar esses livros, nós vamos ter informações privilegiadas sobre essa pessoa. Que é um pouco a ideia também da microhistória, se a gente analisar os livros que influenciaram Menóquio em O Queijo dos Vermes. Né? Então, o Robert Darnton, em História da Leitura, ele também pensa isso. Né? Ou seja, como essas bibliotecas, como essas leituras de determinados sujeitos podem ser utilizadas para analisar o próprio sujeito histórico. Né? Então, isso aqui é uma questão que realmente merece nossa menção, né? E, claro, a importância de Gutenberg é fundamental. Né? A revolução dos impressos é algo fantástico. Né? Há um outro artigo que trata sobre isso especificamente, que é um artigo feito em conjunto. É um artigo simples, mas que foi publicado na revista Acrópolis, de 2007, de Gerlane Marinotti Ribeiro, Ricardo de Lima Chagas e Sabrine Lino Pinto. O Renascimento Cultural a partir da imprensa, o livro e sua nova dimensão no contexto social do século XV. Então a gente vai ter justamente aí entre 1439 e 1440 a questão dos impressos, né? E toda a influência, a verdadeira revolução cultural, segundo os autores, uma mudança, inclusive, nos padrões de comportamento,
na questão da privacidade, porque agora se você vai ter livros que você pode ler na privacidade do seu lar ou escondido, livros devocionais também, ou seja, a impressão de livros devocionais, também livros mundanos. Né? Então isso provoca uma verdadeira mudança na era moderna, né? Uma mudança completa na civilização ocidental. Né? E claro que isso vai ser um instrumento, né, que vai repercutir na reforma protestante, na reforma católica. Né? Vai repercutir consideravelmente. Né? Na verdade, se a gente for pensar a nível de produção, a própria invenção dos tipos móveis, né? Ou seja, a própria indústria de livros faz parte desse mesmo processo capitalista. Ou seja, a indústria gráfica está dentro desse processo de desenvolvimento do capitalismo. Né? Então a gente tem uma mudança drástica. A gente tinha os incunábulos, né? Que eram aqueles livros costurados, e de repente agora a gente vai ter livros impressos. Né? Olha que fantástico. Né? Então essas mudanças, elas são mudanças que promovem verdadeiras revoluções culturais, comportamentais, e também de pensamento, na liberdade de acesso a esses textos, né? E também a textos religiosos, como eu já citei o Thomas Kempis, Imitação de Cristo. Né? Outros textos devocionais, com certeza, podem ser lembrados. A própria Bíblia, né? As próprias edições, né? Mais simplificadas, as traduções que virão, né? Através da Reforma Protestante, as primeiras traduções para o alemão, né? E também uma mudança nas bibliotecas dos mosteiros católicos. Né? Ou seja, além dos incunábulos e livros costurados e alfarrábios antigos, a gente vai ter aí novos livros impressos chegando, né? nesses mosteiros. Então é uma transformação completa. Né? É uma transformação tão grande que a Igreja Católica, em sua reação, no Concílio de Trento, ela vai criar o Index Librorum Prohibitorum, né? e todo o cuidado com relação aos livros que o clero liberaria para serem lidos ou proibiria. Né? Então isso leva, com certeza, a pensarmos na questão da laicização da cultura, da laicização da informação, que é algo que Peter Burke pode nos traz, né, já com o seu artigo sobre Gutenberg. Né? Então, são aspectos que merecem de nós estudos. Né? A gente precisa realmente, nesse primeiro momento, já ter em mente que algumas coisas a gente vai estar trabalhando muito aos poucos, então o desenvolvimento ele vai se dar muito aos poucos, mas a gente vai sempre trazer essas referências, né, para que o curso ele possa servir para todos, né, em geral, não somente para historiadores, filósofos, mas para todos em geral, aqueles que desejam ter uma melhor formação, né, um melhor entendimento de alguns aspectos
da civilização e também alguns aspectos da história e, enfim, do homem, né, em si. Então, é isso, pessoal. Agradeço essa aula aí e nos vemos em outra oportunidade, ok?